A paz do Senhor, irmãos, glórias a Deus. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série, de sentimentos, e hoje eu quero tratar um pouquinho do sentimento de culpa. Esse sentimento é um sentimento que, se você nunca teve, você vai ter, e se você já teve, você vai ter de novo. Porque esse é um sentimento muito involuntário. Normalmente, as pessoas não têm culpa por proposital, não é propositalmente que elas geram esse sentimento de culpa. Normalmente o sentimento de culpa vem por alguma situação que talvez você não queria fazer ou fez sem querer, como nós usamos a expressão, foi sem querer que eu fiz isso, mas mesmo sem querer, o sentimento da culpa continua vindo, mesmo você fazendo, querendo ou não, ele é um sentimento que vem, você fica ressentido, fica se sentindo culpado. Mas o que nós estamos aqui para trazer é o quê? Um esclarecimento, aprofundar um pouquinho mais sobre o sentimento. Porque o que eu tenho entendido e aprendido a cada dia? Quando nós aprendemos sobre os nossos sentimentos, quando nós aprendemos sobre os sentimentos que existem também, nós vamos aprendendo a administrá-los, nós vamos aprendendo a evitá-los, Porque a questão é, eu vou passar, eu vou viver, mas quando eu sei aquilo, quando eu aprendo a como lidar com o sentimento, eu começo a aprender a administrar ele. É tipo quando você não conhece algo, você não consegue tratar, mas quando você já conhece, você já começa a aprender a como tratar, a como fazer, o que fazer, quando precisa fazer, você já tem a maneira certa. É como um remédio, Você fala, quando eu tenho dor de cabeça, quando você não sabe o remédio que tomar, muitas das vezes você fica com dor de cabeça ou às vezes toma até o remédio errado. Mas quando você aprende o remédio certo, você passa a tomar certo e isso causa um efeito diferente. Então eu entendo que sentimento também é isso. Quando nós aprendemos a como lidar com eles, nós vamos aprendendo a viver diferente. Nós tornamos a vida um pouco mais leve, nós tornamos a vida um pouco mais fácil de viver, porque nós aprendemos a lidar com os nossos sentimentos e aprendemos a lidar com o sentimento dos outros também. Porque às vezes não é só o nosso. Nós precisamos também trabalhar e aprender a exercitar o sentimento dos outros. Porque nós vivemos numa sociedade e a todo tempo nós estamos nos envolvendo com pessoas. Então, se nós não aprendemos a lidar com nós mesmos e não aprendemos a lidar com as pessoas, nós podemos sofrer muito mais. Então, a ideia é essa, nós aprendermos mais, aprendemos a como lidar com os nossos sentimentos e com os sentimentos das pessoas que nós nos envolvemos no dia a dia. Amém? Então, vamos para o nosso sentimento de culpa. Amém? Como nós sempre iniciamos, nós vamos para o dicionário, que é o lugar onde mais nos traz uma referência, uma reflexão daquilo que é o sentimento. Amém? O dicionário diz assim, é um substantivo feminino, que diz assim, consciência mais ou menos penosa de ter descumprido uma norma social e ou um compromisso afetivo, moral, institucional, assumido livremente. E tem um segundo ponto, é a responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outros, outras pessoas. Mas o interessante também é que a culpa ela é voluntária ou involuntária. Normalmente é involuntária. A culpa é um sentimento normalmente involuntário. E aí, quando nós falamos de algo, porque a culpa pode gerar se desdobrar em outras coisas. E aí a culpa também fala um pouquinho, a gente tem algumas referências no direito penal, e que diz assim como o dolo, a culpa é um dos elementos da conduta humana que compõe o fato típico. Caracteriza-se pela violação ou inobservância de uma regra, que produz um dano aos direitos dos outros, por negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, em razão da falta de cuidado objetivo, sendo, portanto, um erro não proposital. Amém? Então, assim, é algo que é uma negligência, é uma imprudência, é um descuido, mas também às vezes é uma falta de conhecimento.
Porque nós vamos aprender aqui um pouquinho que a culpa, às vezes, não é porque você quis fazer, não é você, não, eu quis, não. Normalmente ela vem, às vezes, pela falta de conhecimento ou um descuido, né? Porque às vezes você até sabe o que é o certo e o que é errado, o que fazer ou não fazer, mas por um descuido, naquele momento, você acaba gerando uma situação. E nós vamos aprender na palavra sobre isso, porque o sentimento de culpa, ele é baseado naquilo que você aprendeu. Você aprendeu o que é certo e o que é errado. Você aprendeu o que fazer e o que não fazer. Mas tem coisa que nós não aprendemos. Então, o sentimento de culpa, ele é muito relativo de pessoa para pessoa. Porque tem coisa que para você é ruim, é errado. Mas tem coisa que para as outras pessoas não é errado. Às vezes até por interpretação errada. Às vezes por engano. Às vezes por envolvimento, né? Dependendo de onde a pessoa nasceu, dependendo do ponto de vista, dependendo da nacionalidade dela. Tem coisas que para você é certo, tem coisas que para outras pessoas é errado. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Tem alguns países que quando você dá um joia, é errado. Imagina, você vai em outro país, chega lá, você cumprimenta a pessoa, hoje, tudo bem? Para a gente é algo legal. Tudo bem, ó, você está bem? É um cumprimento. Mas tem países que é errado. Então, às vezes, a culpa está muito relacionada, muito característica também a regiões. Porque tem coisa que numa região é uma forma e em outra região é de outra. E tem coisas que é em todas as regiões que de fato é um princípio, né? Tem coisa que é princípio para todo mundo. Fazer o bem, saber o que é bem, o que é bom, normalmente é um princípio, né? São princípios relacionados a pessoas. E aí, às vezes nós quebramos princípios e aí geramos o sentimento de culpa. Mas, só para vocês terem uma ideia como a culpa é algo muito relativo das pessoas. Robin Hood, né? Ele era muito conhecido porque ele tirava dos ricos e dava aos pobres. Para mim, é errado roubar. Eu entendo que para você também, para todos nós, normalmente, roubar é errado, porque é um princípio, né? Não furtarás, não roubarás. É um princípio, inclusive, que está estabelecido na palavra do Senhor. Mas Robin Hood, ele tirava dos ricos e dava ao pobre. Está certo ou está errado? Quando nós olhamos para o bem que ele estava fazendo, você fala, não, ele estava ajudando as pessoas. Mas vamos olhar para o princípio dele. Ele estava roubando. Então, o princípio nunca muda. Porque ele já fala, é um princípio, é uma base. Então, ele roubando e dando para as pessoas, ele estava errando. Mas ele entendia que ele fazia o bem para a sociedade. Ele entendia que ele estava fazendo aquilo que era bom, tirando daqueles que tinham para dar aos que não tinham. Mas esse não é um princípio. Então, o que eu estou querendo dizer? Ele não se sentia culpado. Ele não tinha culpa por aquilo que ele fazia, porque ele entendia que estava fazendo o que era certo, o que estava correto. Então, entende como a culpa às vezes é muito relativo das suas experiências de vida? Que a culpa é muito relativa da sua vivência, de tudo que você acredita, na sua crença. Porque às vezes a sua crença te bloqueia em algumas coisas que às vezes não faz muito sentido, mas tem coisas que não. Entende como a culpa é muito relativa? Aí outro exemplo que eu peguei foi também Al Capone, né? Que ele foi um gangster que também ele achava que ele fazia o bem para a sociedade, que ele estava ali e fazia o bem, mas muito pelo contrário, ele roubava, ele fazia um monte de coisa errada. Então ele fazia algo errado para fazer algo bom. Se está quebrando o princípio, para a gente, para nós que acreditamos na palavra do Senhor, isso está errado. Mas, como estava falando, como eu comentei, dependendo do ponto de vista, dependendo da região, dependendo de muitas outras coisas que envolvem, às vezes a culpa que é para um não é para o outro. Mas nós precisamos aprender e entender um pouquinho sobre esse sentimento. Porque nós cumprimos princípios, nós acreditamos em princípios. Então roubar para a gente sempre vai ser errado. Se você roubar algo de alguém, se você pensar em pegar algo de alguém, vai sempre gerar uma culpa em você, porque você tem princípios. Você tem o princípio que não é correto roubar. Amém? Entendeu só um pouquinho? E aqui está um pouquinho falando sobre culpa. Agora vamos para a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus.
Então, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: O Senhor mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou e a preparou em uma refeição para o seu hóspede. Então, Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse: Esse homem é você. E é isso o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Irmãos, a gente está falando aqui sobre Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele já era o rei de Israel. E ele passou por várias lutas, por várias situações. E ele aprendia muito o que fazer as coisas corretas. Mas certo dia, ele ficou na casa dele. Em vez de ir para a guerra, ele não foi. Ficou na casa dele. E aí ele olhou na janela, tinha uma mulher nua tomando banho. Era a Batseba, a esposa de um soldado dele. E aí o que aconteceu? Ele desejou ela, trouxe para a casa dele, teve relação com ela, ela engravidou, e aí foi se desencadeando um monte de coisa na vida dele. E por fim, ele mandou matar o soldado, colocou o soldado ali na linha de frente, e o soldado morrendo, e Davi acabou ficando com essa mulher. Mas, no contexto aqui, o que é o ponto principal? Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha os princípios estabelecidos, um homem que já sabia o que era certo e o que era errado, ele falhou e acabou gerando um sentimento de culpa na vida dele. Porque ele acabou carregando esse peso na vida dele. Porque imagina, um homem que fazia e acontecia, um homem todo poderoso, um homem que tinha várias mulheres e não precisava ficar com nenhuma outra mulher. Mas ele foi e quis a mulher de Urias. E aí ele fez tramou tudo isso, né? Tramou essa situação para poder ficar com a mulher que não era dele. E acabou gerando uma confusão. E por conta disso que ele fez, ele acabou gerando várias consequências. E esse é um dos pontos que a gente precisa aprender. O sentimento de culpa nós podemos ter, nós podemos passar por situações que são involuntárias. Eu fiz, foi sem querer, eu fiz, mas não foi por... Nossa, eu não pensei direito, acabei fazendo isso, me desculpa. Irmãos, a culpa é algo que gera em nós, porque nós sabíamos o que era certo a se fazer e não fizemos. Então ela gera uma culpa. Mas o ponto é, nós precisamos pedir perdão a Deus quando nós nos sentimos culpados, e nós não devemos ficar bloqueados. Porque, irmãos, como todos os outros sentimentos, algo que nós precisamos aprender é o quê? Que nenhum sentimento veio para te bloquear. E o sentimento de culpa também não vem para te paralisar. Ele não pode te paralisar. Nós sentimos culpa em determinado momento da nossa vida por algo que nós fizemos, por algo que nós vamos fazer. Nós vamos errar. É um sentimento que nós não vamos... não, eu não vou fazer isso. Eu errei, agora eu não vou errar nunca mais. Não tem como, porque nós somos errantes, nós somos falhos, nós pecamos, nós falhamos. Mas o que é importante a gente aprender? Que o sentimento de culpa, quando ele vier, que ele não nos paralise, que ele também não nos
engane, não nos roube, porque muitas das vezes você se sente culpado por alguma coisa do passado e não consegue mais largar esse sentimento. Você está preso no sentimento do passado. E com isso você tem se bloqueado. Com isso você tem deixado esse sentimento evoluir na sua vida. Porque o sentimento, eu entendo que normalmente eles evoluem, né? Então às vezes você fala, eu estou com um sentimento de culpa, mas eu me perdoo, eu me desculpo por aquilo que eu fiz, e você se liberta disso. Você continua seguindo em frente. Mas claro que com um aprendizado que você teve, né, com aquilo que você errou, mas também uma coisa que pode gerar, por mais que você tenha feito voluntariamente ou involuntariamente, mas foi sem querer que eu fiz, todo erro gera uma consequência. Como aqui Davi, o que ele fez, o que ele errou, gerou uma consequência na vida dele. Então, por conta desse erro dele, o filho dele morreu. Teve várias outras situações, os filhos dele aprontaram muita coisa contra ele. Ele acabou sendo perseguido pelo próprio filho. Ele gerou uma consequência na vida dele por algo que ele errou. Porque Davi sabia o que era certo. Como rei, ele tinha referência, ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele tinha os princípios de Deus estabelecidos, ele já sabia a maneira que se devia fazer. Mas ele errou. E com isso veio a culpa contra a vida dele. Mas o que ele fez? Teve que assumir as consequências. Assim como eu e você, se nós errarmos, nós vamos ter as consequências. Mas Bruno, Deus não perdoa aquilo que a gente faz? Deus perdoa. Ele perdoa os nossos erros, ele perdoa os nossos pecados, assim como ele perdoou Davi. Mas ele não pode nos livrar das consequências. Porque de repente você fez algo que, nossa, te gerou uma culpa, mas você infringiu uma lei. Deus vai te livrar, talvez, de uma multa? Deus vai te livrar de uma prisão? Deus ele não vai te livrar. Ele vai te libertar. Ele te liberta daquele sentimento para que você não fique preso, amarrado, para que você não dê espaço ao inimigo, para que o mal entre na sua vida e você se sinta preso, amarrado, bloqueado, mas ele não vai deixar que você passe, ele não vai impedir que você passe pelas consequências, como Davi. A gente está falando de um homem que foi segundo o coração de Deus, mas o que ele fez? Ele teve consequências tudo que ele passou. Ele errou e por tudo que ele errou, ele teve consequências. Ele passou por situações que talvez ele não teria passado. Mas é assim que é as nossas vidas. Às vezes você erra involuntariamente, mas tem uma consequência. E tudo isso serve para nos trazer aprendizado. Porque quando nós temos sentimentos e não sabemos lidar com ele, nós podemos sofrer. Mas a partir do momento que nós aprendemos, nós passamos a gerar aprendizado nisso. Crescimento, fortalecimento. Porque, irmãos, nós não podemos nos enganar. Normalmente nós vamos aprender naquilo que é mais difícil e nós vamos aprender nos nossos erros. Às vezes nós vamos errar e para aprender. Infelizmente é assim. Alguns aprendem com os erros dos outros, outros aprendem com os próprios erros e tem uns que nunca aprendem, né? Porque não consegue entender ou não quer entender ou muitas das vezes se bloqueou para aquilo, entende que não está errado e segue a vida desse jeito. Mas nós precisamos aprender os princípios, né? Deus estabeleceu princípios e Deus nos ensina o que é certo e o que é errado. Se você errou, se você pecou, se você falhou, não fique com esse sentimento de culpa. Não fique com isso preso na sua mente, no seu coração, achando que, mas eu nunca vou melhorar, as coisas nunca vão mudar. Não. Queira mudar, aprenda com o que você errou, peça perdão. Porque, irmãos, quando nós olhamos aqui, Davi, ele ficou com o sentimento de culpa. Você pode até estar se perguntando, mas como que mostra que Davi ficou com o sentimento de culpa? Aonde que prova isso? Davi fez alguns salmos. Ele é um salmista, ele foi um salmista. Então ele deixou alguns salmos mostrando aquilo que ele sentia. E aí ele escreveu o Salmo 51, versículo 3, que diz assim: pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim
um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da sua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Amém? Então, nesse salmo aqui está mostrando o quanto ele se arrependia, o quanto ele sabia o que ele fez, o quanto ele se sentia culpado, mas ele estava indo clamar ao Senhor. Senhor, perdoa-me, Pai. Não tire de mim teu Espírito Santo. Porque ele sabia que não era o reinado, não era tudo o que ele tinha que poderia ser bom para a vida dele. Mas ele sabia que o Espírito Santo é algo importante, é algo que transformou e aquilo que sustentava a vida dele. E quando ele pecou, ele ficou com medo. Mas Senhor, será que eu vou perder a tua presença? Porque o Espírito Santo representa a presença de Deus em nossas vidas. Então ele ficou... Será que eu vou perder o Espírito Santo? Ele sabia do erro dele e não queria perder o Espírito Santo, ele não queria perder a presença de Deus. Então, quando nós pecarmos, quando nós errarmos, nós precisamos aprender como Davi. Senhor, não tire de mim o teu Espírito. Nós precisamos reconhecer a nossa culpa, o nosso erro e clamar a Deus. Falar, Senhor, me ajuda, Pai, porque eu não quero perder o teu Espírito Santo. Porque, irmãos, o Espírito Santo é algo que nós temos, que é algo de mais valioso que nós temos nas nossas vidas. É o Espírito Santo, aquele que habita nas nossas vidas. Então nós precisamos clamar ao Senhor, reconhecer que erramos e falar, Senhor, não tire de mim o teu Espírito, não tire de mim a tua presença. Eu sei que eu falhei, eu sei que eu pequei, por mais que seja involuntário. Porque, irmãos, o sentimento de culpa às vezes vai vir para te bloquear e às vezes em coisas simples. Às vezes num olhar, às vezes não ouvir, às vezes não falar, às vezes você vai falar algo que você não queria falar, mas já falou, e aí você vai gerar esse sentimento de culpa. Às vezes vai gerar um sentimento em uma ação que você tomou. Às vezes você está até dirigindo, vê um sentimento, você vai lá e fecha alguém, derruba o motoqueiro, faz alguma coisa errada, vai gerar aquele sentimento e às vezes pode gerar até um trauma, um remorso em cima de você, mas que você não venha ficar preso a isso, que você peça perdão. Nós devemos pedir perdão. Precisamos reconhecer, porque quando você pede perdão, você está reconhecendo. E é Deus quem sara, é Deus quem cuida, é Deus quem trata. Então, não deixe que o sentimento de culpa vire remorso, não deixe ele evoluir na sua vida. Fala, não, peraí, eu errei, eu pequei, mas eu reconheço. E aí Deus que vai te tratar internamente. Porque quando você alimenta o sentimento, ele evolui, você acaba abrindo as brechas para que o mal entre na sua vida e para que o mal faça morada na sua vida. Porque quando você abre as brechas, ele entra e acaba fazendo morada. E nós, como cristãos, nós não temos espaço para o inimigo morar nas nossas vidas. Nós temos espaço para que o Espírito Santo more, para que o Espírito Santo viva na gente. Então nós precisamos estar atentos com os nossos sentimentos. E o sentimento de culpa também é um sentimento que abre brecha. Porque os sentimentos, em geral, ele quem dá brecha para o inimigo agir nas nossas vidas. É ele quem abre espaço. É por isso que fala, não dê brecha ao inimigo. Por que a brecha? Às vezes é um sentimento maltratado, mal curado. Aí você está dando brecha para o mal agir na sua vida, porque você não tratou aquele sentimento, porque você alimentou aquele sentimento ruim. Então, peça perdão, reconheça, fala, Senhor, eu errei, eu sou culpado, mas eu quero clamar ao Senhor e pedir para que o Senhor entre na minha vida. Porque Davi também fez outro salmo, Salmo 32, 1. E olha o que ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois, de dia e de noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Pausa. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor,
e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Amém, irmãos? Então, tá vendo? Como é feliz aquele que tem os seus pecados, as suas transgressões, a sua culpa perdoada. O que isso nos mostra? Peça perdão ao Senhor, clame ao Senhor: eu errei, eu pequei, mas eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu falhei, eu sou culpado, mas eu peço perdão ao Senhor. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, a nossa culpa, esse peso, esse fardo, sai das nossas costas. Sai, porque Deus é aquele que tem poder para te libertar, para me libertar, para nos libertar de toda a culpa. Porque Ele levou sobre si, todas as dores, todas as enfermidades. Então, como o próprio salmista diz assim: o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele sentia tanto culpado que gemia, né? Ficava sofrendo com o sentimento de culpa. Mas que nós possamos aprender com Davi. Ele errou, ele falhou, mas ele pediu perdão, ele reconheceu. Então que você não fique com esse sentimento amarrado, não fique preso, não fique travado, bloqueado, que o seu passado não fique nas suas costas sendo carregado. Se liberta disso, peça perdão, fala: Senhor, eu sei que eu sou errado, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, independente daquilo que você fez, peça perdão a Deus e tire essa culpa das suas costas, porque Deus te libertou e Deus cuida de você. Eu sei que às vezes você está passando pelo processo e às vezes as pessoas não te entendem, porque quando nós estamos passando é muito mais difícil. Mas que você possa aprender essa palavra, que essa palavra possa entrar no teu coração e que você entenda que nós passamos por dificuldade. Não é só com você que acontece isso. Todos nós estamos sujeitos a viver isso. Cada um na sua vida, cada um de uma forma, de uma maneira, cada um em uma situação, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Como diz a palavra do Senhor: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Então todos nós estamos sujeitos a errar. Mas o problema não é, a questão não é só porque você errou ou que você pecou. A questão é se você reconheceu que errou, se você entendeu que você errou, pediu perdão a Deus por aquilo que você errou. Esse é o ponto. O maior ponto é esse. Você entendeu? Você compreendeu? Você aprendeu? Qual a lição que você está tirando daquilo que você falhou? Então, peça perdão e siga em frente. Siga em frente, porque Deus tem muito mais para a sua vida. Amém? Não deixe que o mal vença essa batalha. Lembre, Deus é quem me perdoa. Ele me perdoa e nós precisamos pedir perdão a Ele para não carregarmos uma culpa para o resto da nossa vida. Amém? Deus te abençoe, que essa palavra possa ter falado no teu coração e que você possa ter aprendido e que nós possamos aprender um pouquinho mais, porque nós estamos aqui para aprendermos todos os dias, porque a nossa vida é uma eterna construção. Enquanto nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo. E nós precisamos buscar mais, para aprender mais, para errar menos, né? Porque às vezes você fala: eu não vou errar mais. Não. A gente vai sempre errar. A gente vai sempre pecar, sempre falhar, porque nós somos falhos e pecadores. Mas nós podemos aprender a errar menos. Amém?